Vamos retornar então, lembrando que eu tinha que ler esses artigos mesmo, então eu estou compartilhando com você. No caso de você, se você quiser, por exemplo, ouvir quando estiver no carro, então quando você estiver fazendo a sua atividade física, você coloca aí no teu equipamento e você escuta a discussão que talvez, tem pessoas que são mais auditivas, né? Então talvez você ouvindo seja mais interessante do que lendo. Então, você talvez capte e guarde mais do que lendo, né? Então, devagarzinho você vai lendo esse artigo, que é a posição da ILAI, né, a Liga Internacional de Epilepsia, quanto à classificação e definição das síndromes epiléticas de início neonatal e nas crianças, né, nos infantes, aqui para eles, crianças abaixo de 2 anos de idade. Então, nós temos muitas mudanças na classificação que chamam a atenção para a gente, né? Muita coisa mudou. O último ponto que a gente viu foi o Dravet, né? Mas antes do Dravet a gente comentou aqui a respeito do West, que agora não é o West mais, né? Agora é a síndrome dos espasmos epiléticos infantis, como você está vendo aqui. Bom, nós falamos já dos quadros autolimitados nesse período neonatal das criancinhas. Falamos já das encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Lembrando aqui que ele chama esse quadro de DEE, né? DEE, encefalopatia epiléptica do desenvolvimento. Vou falar DEE aqui, você já sabe o que é isso. E agora a gente vai ver as patologias que são de etiologia específica, algumas síndromes de etiologia específica. Por exemplo, KCNQ2, DEE, encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento. A DEE por dependência à piridoxina. A DEE por deficiência de piridoxamina fosfato, né? Temos aqui o DEE P5PD, o DEE, da encefalopatia epilética e do desenvolvimento, CDKL5. A gente tem epilepsia em salvas, isso aqui eu já comentei, né? PCDH19. A síndrome da deficiência do transportador de glicose, GLUT1, e Sturge-Weber. E interessante aqui, né? Olha só, as crises gelásticas do amartoma hipotalâmico. Então a gente vai começar agora, então, a ver as síndromes específicas. Vamos lá. Lembrar disso. E agora aqui ó, 2, 3, né? As síndromes de etiologia específica. Lembrar você que eu estou lendo aqui também, assim como você pela primeira vez, né? Estou lendo esse artigo. Eu estudei o artigo antes, então conto com a tua paciência se eu der umas tropicadas aqui na hora de ler, né? Algumas palavras ou algumas construções que são diferentes do português, né? De maneira crescente, fenótipos eletroclínicos consistentes têm sido identificados com uma associação forte para etiologias específicas. Algumas síndromes são bem conhecidas, têm etiologias específicas, por exemplo, né, a síndrome de Dravet, a variante patogênica do SCN1A. Entretanto, para outras etiologias, características novas fenotípicas estão associadas. Em alguns casos, a etiologia... só arrumar aqui. Em alguns casos, a etiologia tem apenas um tipo de fenótipo, ao passo que em outros casos, particularmente certas doenças genéticas, o fenótipo pode variar dependendo da idade, da natureza da variante. Síndromes de etiologia específicas podem ser identificadas quando há uma etiologia específica da epilepsia que é associada com um fenótipo clínico claramente definido, mais ou menos relativamente bem, né, uniforme e clinicamente distinto. Então, se você tiver um fenótipo assim bem distinto, você pode estabelecer uma síndrome de etiologia específica. Esse quadro, esse fenótipo tem que ser semelhante na maior parte dos indivíduos, lógico, né, que ele acabou de falar, correspondendo a
a manifestação clínica, tipo de crise, comorbidade, curso da doença e respostas a terapias específicas. Aqui é uma introdução, né, porque isso aqui vale para tudo, né, que é clínico, tudo que é sindrômico. A gente reúne, né, as coisas que são parecidas em patologias mais ou menos específicas. Então ele está só lembrando a gente isso aqui, está repassando com a gente, né? E nesse caso também você tem que ter, como a gente está estudando epilepsia, um EEG consistente, a neuroimagem e correlatos genéticos. Então, ele está dando para a gente aqui síndromes de etiologia específica, a necessidade também do correlato genético. A nossa força-tarefa não visou, né, identificar e descrever todas as síndromes de etiologia específicas. Acho que não daria aqui mesmo no escopo desse artigo aqui, no corpo do artigo. Mas a gente quis providenciar a definição para um limitado número de síndromes, incluindo as encefalopatias epilépticas do desenvolvimento, né, as 10, vou chamar de 10 agora para ficar mais fácil, associadas com alguns genes aqui, né? É o KCNQ2, CDKL5, PCDH19, que a gente já comentou, e o SCL2A1. A deficiência de peridoxina, a dependência, aliás, da peridoxina e a dependência do fosfato de peridoxal, de peridoxamina, né? 5-fosfato de peridoxamina. Então, a síndrome de Sturge-Weber, e está repetindo, né? E as crises gelásticas do hamartoma hipotalâmico. Então agora a gente vai comentar a primeira síndrome específica, que vai ser bem interessante a gente ler, porque eu quero ver se realmente, né, uma associação genética, essa é a primeira síndrome, KCNQ2-DE, né, ou seja, encefalopatia de desenvolvimento, se essa associação pode ser feita clinicamente. A gente consegue falar, né, isso aqui deve ser uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento, né, por uma variante patogênica do gene KCNQ2. Vamos ver. Encefalopatia epilética e do desenvolvimento KCNQ2 causa o início neonatal de uma encefalopatia e é devido a uma variante de novo que produz uma doença distinta das epilepsias autolimitadas neonatal. Então, uma patologia distinta. As crises podem responder aos bloqueadores do canal de sódio. Epidemiologia. A incidência da encefalopatia epilética do desenvolvimento, né, da DI, vamos chamar de DI, né, de KCNQ2 é desconhecida. Contexto clínico. O início das crises é nos primeiros dias de vida, muito bem, no contexto de uma encefalopatia neonatal grave, com um exame neurológico anormal e um exame comportamental também anormal. Ele não dá especificamente aqui quais são as alterações, né? As crises são ela tipicamente não responde às drogas de primeira linha, como fenobarbital. Bloqueadores do canal de sódio, como por exemplo carbamazepina e fenitoína, devem ser considerados precocemente nesse contexto clínico. Então você tenta drogas de primeira linha na situação de uma encefalopatia grave, neonatal, cujas crises começaram aí logo nos primeiros dias de vida, e você observa se não há resposta, então você entra com essas drogas que atuam no canal de sódio, né? Vamos ver o curso então da síndrome KCNQ2 de encefalopatia epilética e do desenvolvimento KCNQ2. Curso da doença. As crises podem responder parcial ou completamente aos bloqueadores de canal de sódio. A epilepsia frequentemente remite. Eu acho que a grande dica para nós aqui então é a resposta, né, aos bloqueadores, talvez do canal de sódio. Vou continuar, né?
Entretanto, o desenvolvimento, a evolução do desenvolvimento tipicamente é comprometida, né, de maneira severa ou de maneira parcial, moderada. Metade dos pacientes irão se tornar ficarão livres das crises, variando, né, do tempo para se tornar livre de poucos meses de idade a vários anos. À medida que os testes genéticos ficam mais disponíveis, você vai conseguir diagnosticar mais as epilepsias neonatais autolimitadas e as encefalopatias epilépticas do desenvolvimento tipo KCNQ2. Fenótipos mais leves devem ser vistos com casos de mosaico. Crise. Como é que são as crises, então, dessa encefalopatia KCNQ2? As crises são tônicas focais, mais frequentes de todas. Ainda que outros tipos de crise possam incluir, né, crises clônicas, crises mioclônicas também. Achados autonômicos, apneia, choro ictal podem ser proeminentes durante as crises. Isso é muito difícil, né, a gente julgar em bebê sendo pequeno, eu penso, né? Não sei se seria um bom critério para a gente fazer diagnóstico isso aqui. Os espasmos epiléticos têm sido gravados em algumas pessoas, algumas crianças, né? Entretanto, a evolução da síndrome dos espasmos epiléticos infantis é visto menos frequentemente nessas crianças com encefalopatia tipo K, encefalopatia epilética e do desenvolvimento tipo KCNQ2, que em outros tipos mais graves de encefalopatias infantis. As crises, a semiologia das crises nos neonatos é similar àquelas vistas nas encefalopatias neonatais autolimitadas. Entretanto, a frequência das crises, anormalidades na atividade de fundo do eletro e anormalidades neurológicas no exame, na KCNQ2, permite que a síndrome seja distinguida. Eu acredito que se você, né, estiver vendo vários casos, né, você estiver num centro de referência, podendo confirmar aqui com diagnósticos, é provável que a pessoa consiga fazer a suposição diagnóstica assim. O eletro. Em mais de 60% dos casos, o EEG mostra um surto de supressão que pode ser assimétrico às vezes. Em outros casos, pode-se ver alterações, anormalidades multifocais, incluindo spikes, onda Sharp e uma supressão hemisférica. Fala aqui na figura 5, vamos dar uma olhada? Figura 5, um garoto de 4 semanas, com uma encefalopatia epilética do desenvolvimento, apresentou no segundo dia de vida crises sequenciais com um componente tônico proeminente e uma encefalopatia grave. O eletro, calibrado para 20 microvolts por milímetro, 20 microvolts por milímetro e 30 milímetros por segundo, mostra um padrão surto-supressão. O teste genético mostrou uma variante patogênica KCNQ2. O paciente mostrou uma marcada redução nas crises com carbamazepina, mas permaneceu profundamente, com atraso profundo, né? Então, os achados no eletro, eles não são muito específicos, né? Eles podem ocorrer em todas essas patologias. A neuroimagem, a ressonância, mostra anormalidades, né, no gânglios da base, no tálamo, durante o período neonatal. Em alguns casos, hiperintensidade nas sequências T1, no globo pálido, que podem desaparecer com o tempo. Atrofia leve do lobo frontal e um corpo caloso também meio atrófico, né? Ou então talvez com uma espessura reduzida, também foram reportados. A genética. Você vai ter alterações, mutações de novo, né, em regiões particulares do gene KCNQ2, produzindo então
uma perda, né, de função, pode ser mais ou menos severa, da função do canal de sódio, né, que visto nas autolimitadas neonatais. Então pode ser mais grave, talvez aqui a diferença seja na clínica, seja na gravidade da interrupção da função dos canais. É isso que ele fala. Mudando agora de patologia, então, a cefalopatia epilética do desenvolvimento dependente de piridoxina e também a dependente decorrente da deficiência de piridoxamina fosfato.